Eles são locutores de rádio muito especializados, com memória privilegiada e fôlego, muito fôlego, descrevem lances de uma partida de futebol, transmitindo a ouvintes e telespectadores emoção, muita emoção. Estamos falando dos narradores esportivos. Eles são capazes de emocionar e são capazes também de se emocionar. Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador. Antes de entrar no tema deste episódio, o pedido de sempre. Se você gostar, no final, coloque o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. E já que gostou, mande para os seus amigos. Eu costumo dizer que compartilhar é um ato de amizade. E já que você gosta de conhecer a história do rádio, eu sugiro que você compre meu livro, A Era do Rádio Teatro. Aqui tem outras histórias, tem fotos, etc, etc. Você quer adquirir o livro? Entre no Facebook, A História do Rádio, e lá tem um botão que você clica e adquire o livro pela Amazon. O tema de hoje será histórias e emoções dos narradores de futebol. Afinal de contas, se eles são capazes de transmitir emoções, é porque também se emocionam. Vamos iniciar lembrando o narrador Antônio Cordeiro, da Rádio Nacional. Já falamos da tragédia brasileira que foi a derrota do selecionado para o Uruguai em 1950. Antônio Cordeiro estava no Maracanã assistindo e transmitiu o jogo e ele estava junto com o Jorge Cury. Quem narrou o gol do Uruguai foi o Jorge Cury. Mas, claro, o Antônio Cordeiro estava ali do lado e ficou, como todos os brasileiros, profundamente abalado. Anos depois, o narrador relembra como foi aquele final de tarde no Maracanã. Eu me lembro bem que quando acabou a transmissão, todas as rádios cortaram a transmissão assim que acabou, no minuto final, tá, os seus ouvintes, boa tarde, tá louco? Eu fiquei falando meia hora, sozinho na cabine, falando, tratando de levantar o moral do povo, dizendo que dali nós devíamos partir para uma nova etapa para mostrar ao mundo que o futebol do Brasil era aquilo. Neste mesmo depoimento, Cordeiro conta como ficou abalado. Depois eu cheguei na rádio, com um estado emocional tremendo, me tranquei na sala do departamento de esporte e chorei. Chorei 10 minutos. E no dia seguinte pedi férias, fui para Miguel Pereira, fiquei 20 dias em Miguel Pereira para me recuperar, porque foi um golpe. Porque eu tinha acompanhado aquela seleção desde 1º de janeiro. Contudo, ele teria anos mais tarde novas emoções desagradáveis. Foi no mesmo microfone da Nacional, em um domingo, no mesmo Maracanã. Narrou todo o segundo tempo de uma partida de futebol, embora com fortes dores no peito. Ao final, leu o comercial da cerveja Brahma, que patrocinava o programa, e se despediu dos ouvintes. O operador de áudio, que estava ao lado na cabine, percebendo que havia algo de errado com o Antônio Cordeiro, chamou o serviço médico do Maracanã. Cordeiro estava infartando. Ficou afastado do trabalho por 6 meses. Só mesmo sua paixão pelo rádio esportivo justifica aquela atitude que quase o conduz à morte. Vamos falar agora de outro narrador esportivo do passado. Além de benemérito do Vasco da Gama, era oficial da reserva da Aeronáutica. Grande narrador, passou pelas principais emissoras do Rio de Janeiro. Era conhecido como o Homem da Maricota, pois era assim que ele chamava a bola. Ao reviver uma de suas narrações, os aficionados do futebol certamente vão identificar sua voz e seu estilo. Lá vai Roberto pelo Vasco da Gama, setor central da intermediária contrária. Ainda Roberto, opa! Veio por trás ali o jogador
ao que parece Toninho, e derrubou Roberto por trás. Cartão amarelo e bem merecido, Mário. Cartãozinho amarelo para o Toninho, camisa 8, ele acertou no tornozelo direito do Dinamite. Em cima do lance, o Wilson Carlos do Estado marcou a falta, que é perigosa. O goleiro Itamar está junto à trave direita da sua meta, está botando 5 na barreira. O base é o camisa 2, Edson. O Dinamite está ajeitando, Cabral. É isso aí, a Dinamite para a cobrança. Marco Antônio Rodrigues também próximo a Maricota. A barreira é compacta, ela vai, Roberto chutou, gol! Gol do Vasco da Gama! Roberto, número 10, é bola no filó! Em uma tarde de sábado, fortemente gripado, narrava uma partida do Maracanã, pela Rádio Jornal do Brasil. Na metade do segundo tempo, o Febril não resiste e diz ao microfone: não dá mais. Perde os sentidos e é substituído rapidamente pelo comentarista Vitorino Vieira, que estava ao seu lado. E continuou narrando o futebol. Os ouvintes em casa não perceberam. Vamos falar agora de João Saldanha. Embora ele não irradiasse futebol, era comentarista e foi técnico da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa de 70. Vou aqui citá-lo. Saldanha veio para o rádio quando já era veterano. Começou na Rádio Guanabara nos anos 60. Trabalhou muitos anos na Rádio Globo e no Jornal Globo, com Ricardo Serran, Jorge Cury e Valdir Amaral. E vem a Copa do Mundo na Itália, em junho de 1990. Saldanha estava bastante debilitado e com falta de ar. Fruto de um enfisema pulmonar. Mesmo assim, trabalhando pela TV Manchete e indo aos estádios em cadeira de rodas, não deixou de fazer seus categorizados e ácidos comentários. O João Sem Medo, como chamava Nelson Rodrigues, morreria em um hospital de Roma um mês após sua última participação. Aqui está um de seus últimos comentários. Ele fala sobre a eliminação da seleção brasileira diante da Itália. Bom, como é agora, eu não sei, campeão moral? Trouxe campeão moral, já tô cheio. De qualquer forma, eu espero que o futebol brasileiro tenha dado uma demonstração a seu público de que é um futebol de primeira qualidade. Faltou comando e faltou modéstia. A Itália jogou um futebol trancado, jogando bola pro alto e fazendo cera o tempo inteiro, tentando passar a fogueira, recebeu 2 gols de presente, assim é muito mais. E espero que sejam banidos do nosso futebol todos esses inventores que desafiam as leis lógicas, as leis mais simples da geometria. Estamos jogando no retângulo, de ângulos perfeitos. Como é que se importa o jogo? Nosso time pegava a bola e não tinha jogada por lado direito. Agora é a vez de lembrar Oduvaldo Cosi. Em minha opinião, Cosi foi o maior narrador esportivo de todos os tempos. Depois migrou para a televisão. Gozava de boa saúde, porém, ao comentar um dos jogos da semifinal de Munique, sofreu um derrame cerebral. Socorrido pela cabine e foi levado a uma emergência na Alemanha. Os médicos evitaram sua morte, mas não uma sequela, dificuldades na fala. Foi uma pena, porque os ouvintes perderam aquela característica do Oduvaldo Cosi. Ele morreria depois, aos 63 anos, em Guaíba, sua terra natal, junto com sua família, lá no Rio Grande do Sul. Uma de suas filhas me contou que seus últimos anos de vida foram ao lado de sua família. Sim, ele gostava de ir ao cinema e se divertia com os inúmeros amigos que conquistou. Em sua homenagem, vamos reviver sua emoção ao exclamar na Copa do Mundo de 62, Brasil campeão do mundo! Brasil campeão do mundo! Bicampeão do mundo! Falta minuto e meio para terminar. Onde estão as bandeiras? Gol!
bicampeão do mundo! No rádio, os locutores não declaravam abertamente qual o clube de sua predileção. Havia até uma recomendação das emissoras de rádio nesse sentido. Já falamos isso no episódio passado aqui. Mas Ari Barroso era um caso à parte. Já falamos aqui também, de um modo geral, todos seguem aquela cartilha, aquela norma de não declarar o time que torce. Mas ninguém tinha coragem de chamar a atenção de Ari Barroso para esse aspecto. Mas nos dias atuais, alguns parecem não seguir muito. Jogo Bahia versus Atlético Mineiro, o Galo. Quando o gol é do Bahia, o locutor fica decepcionado. Mas quando o gol é do Atlético Mineiro, o Galo, não só o locutor, mas os comentaristas vibram. Graças a uma câmera instalada na cabine do estádio, onde estavam os locutores transmitindo o jogo, se pode perceber a emoção dos narradores de futebol. Vamos lá. Bola na área, olha o perigo, a cabeçada! Gol do Bahia. Autorizado, Hulk na bola, Danilo Fernandes no gol. Correu, bateu, é gol! É gol! Gol! E seguindo falando de histórias e emoções dos locutores esportivos, vou mostrar o que aconteceu com o locutor da cidade de Pato Branco. Pato Branco é um município brasileiro localizado no sudoeste do Paraná. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2019, era de cerca de 83 mil habitantes. Com o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de 2010, de 0,782. Coloca-se como a terceira melhor cidade em qualidade de vida no Paraná e a 113ª no Brasil. É uma bela cidade com um time de futebol, o Pato Branco Esporte Clube. E tudo aconteceu em uma tarde de domingo. O Pato Branco Esporte Clube precisava vencer aquele jogo para ascender à primeira divisão do Campeonato Paranaense. O jogo dramático seguia 0-0, mas aos 45 do segundo tempo, um milagre. Pênalti a favor do Pato Branco. Toda a cidade ligada na transmissão do jogo. Zezinho é destacado para cobrar o pênalti, mas vamos à transmissão. Está na marca fatal, Zezinho pronto para a cobrança do pênalti. Vamos lá, meu garoto, Pato Branco está orgulhosa de você. É um clube indo pela primeira vez para a primeira divisão. Isso, Zezinho, meu garoto, pé e bola. Olha aqui, eu acho que depois da cobrança o juiz vai acabar o jogo. Vamos lá, Zezinho, Pato Branco batendo o coração, correu Zezinho, apontou, atirou. Realmente, o locutor não resistiu à emoção, ou melhor, à raiva. 0-0 e você vê o jogo ouvindo a Rádio Globo preparando para a cobrança de falta pelo time do Botafogo, está ali pela intermediária, Elkson, é sempre ele quem bate por ali e daqui a pouquinho... José Carlos Araújo, o garotinho, veio do velho rádio e está em forma até hoje. Seu estilo único, moderno, vibrante e descontraído de fazer rádio e narrar futebol o consagra como um dos maiores narradores esportivos do país. No transcorrer de sua carreira, José Carlos Araújo viveu e transmitiu intensas emoções, tanto alegres quanto tristes. Uma de suas grandes decepções aconteceu naquele jogo em que o Brasil perdeu para a Alemanha na Copa de 2014 por 7-1. Vamos reproduzir sua entrevista no canal Protagonistas, em que ele fala da tristeza que sentiu naquele dia.
E eu acho que ali é que me revoltou mais. Eu fiquei mais contrariado ainda. Eu me lembro que eu dormi assim, como se fosse um porre. Acordei no dia seguinte, fui para o aeroporto, voltei para o Rio de Janeiro. Então foi uma tristeza diferente daquelas decepções de seleções anteriores. Porque eu não vi em nenhum jogo da Copa do Mundo 2014 a seleção brasileira jogar um futebol que me convencesse e convencesse o torcedor de que ela chegaria ao título. Depois de trabalhar 42 anos na Rádio Globo, ele vai para a Rádio Tupi, entrando em seu lugar outro importante narrador, Luiz Penido. A câmera instalada na cabine do estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, registra a saída emocionada de José Carlos, recebendo o carinho dos colegas e de Luiz Penido, seu sucessor. Ah, os narradores de futebol, aqueles que com sua categoria e competência são capazes de tornar uma transmissão de rádio emocionante. E como humanos sensíveis, eles são capazes também de sentir emoção. Por isso, decidimos fazer este episódio em homenagem aos locutores esportivos, que fala justamente da emoção dos narradores de futebol. Você pode saber mais sobre a história do rádio visitando o meu blog e também sabendo que nós estamos no Facebook e no Instagram. E se você quiser adquirir o livro, entre no Facebook, lá tem um lugarzinho que você clica e compra o livro através da Amazon. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima!